Mas a invasão de um poder, de forma sorrateira, quando eu mesmo chamava de ativismo judicial, vocês passaram o pano, praticaram a profissão de flanelinha durante muito tempo. O Galípolo, passando o pano, marcou uma reunião com o Galípolo, ligou para o Galípolo. Mônica Bergamo não ia falar isso sem soubesse o que estava falando. Líder, ele marca uma cariação para humilhar um técnico. Esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, ele versa sobre os mais diversos assuntos de um lobista que tem apelido de ministro. Isso. Faz um apelo à população brasileira para que se engaje neste momento crucial da nossa nação, para que cessem os abusos de autoridade, cessem todas as ilegalidades, as inconstitucionalidades. Senador nosso time, na CPMI do INSS, que é preciso sempre lembrar, revelou uma mesada de R$300 mil para o filho do presidente Lula. E também esse tema. Boa tarde a todos, boa tarde à imprensa, e dizer que esse é um momento ímpar da vida do Brasil. A história do Brasil não registra nos últimos tempos. Eu cheguei nessa casa aqui na Câmara dos Deputados em 97 para 98. Mas conheço a história para trás. Mas a invasão de um poder, de forma sorrateira, quando eu mesmo chamava de ativismo judicial, e chegou ao ponto de ditadura judicial, não esperávamos nunca que iríamos chegar e ver esse momento. Existe um xerife no Brasil hoje, e que certamente vocaliza, assina e age em nome de um consórcio perverso que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Malu Gaspar. Eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Mônica Bergamo. Eu desafio você, Alexandre de Moraes, a colocar Malu Gaspar no inquérito das fake news. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Porque se você fizer, você sabe que a casa vai cair mais rápido do que já está caindo. Seja bem-vinda, Malu Gaspar. Seja bem-vinda, Mônica Bergamo. Seja bem-vinda, imprensa. Não posso esquecer que esse monstro cresceu com a ajuda de vocês. Vocês passaram o pano, praticaram a profissão de flanelinha durante muito tempo, passando o pano para essa ditadura que se estabeleceu, mas o fato de entender na cabeça de vocês que ele passou dos limites e não há limite para ele, parabéns. Sejam bem-vindos ao time daqueles que querem liberdade para o Brasil. Sejam bem-vindos para o time daqueles que querem liberdade de imprensa, que querem o direito de ir e vir, que não querem as suas vidas sendo monitoradas por um consórcio, por 6 ou 7 indivíduos. Sejam bem-vindos ao Brasil que não tenha crime de opinião. Vocês vão ajudar o Brasil. A imprensa vai ajudar o Brasil e deve, nesse momento mais grave da vida da nação. Bem-vindos, estamos juntos. Essa é a palavra. Nós não estamos aqui para crucificar. O que passou, passou. Agora o entendimento é um só, de que não podemos viver assim.
com o ministro que pega um avião para ver um jogo, com o advogado daquele que está sendo investigado, e aquele que está sendo investigado, o ministro chama para si, agora falo do Toffoli, o caso do Banco Master, chama para si, coloca sigilo e apenas 4 pessoas têm. Quando alguma coisa chegou aqui à CPMI do INSS, rapidamente foi recolhido um sigilo poderoso, e aí esse mesmo ministro, para tentar abafar o que Alexandre de Moraes fez, que precisa ser impeachmentado para que essa nação tenha respeito do mundo, o que ele fez? Então o senhor Alexandre de Moraes agora é um lobista jurídico. É um lobista. Pressionou o Galípolo, marcou uma reunião com o Galípolo, ligou para o Galípolo. Mônica Bergamo não ia falar isso sem soubesse o que estava falando. E agora o Toffoli, porque o sistema, ele se fecha, ele se protege. O Toffoli, qualquer estudante de direito do primeiro semestre pode dar uma aula para ele, porque ele desconhece completamente. O ordenamento jurídico nacional foi para a vala comum. A Constituição foi para a casa da cucuia. Desapareceu. Não há respeito, nem com o cidadão, nem com essas duas casas. A Câmara para eles e o Senado nada vale. E aí precisa de ter altivez. Os 2 presidentes da casa. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e o presidente da casa, Hugo Mota. Vocês precisam sentir-se atingidos, feridos, desrespeitados, cuspidos, num momento como esse. E aí o indivíduo chama para si, porque o papel é tão somente guardar a Constituição, dizer o que é constitucional e o que não é constitucional. Ponto. Para isso eles foram sabatinados e foram aprovados. Guardar a Constituição. Mas ele marca, Cabo Gilberto, líder, ele marca uma cariação para humilhar um técnico, um servidor do Banco Central. Imagine se isso fosse alguém que Bolsonaro indicou. A narrativa seria porque o técnico é negro e está sendo humilhado por Toffoli. Qual foi o crime desse rapaz? Ser técnico? Descobrir uma falcatrua que envolve políticos? Que envolve ministros? Descobrir tecnicamente um rombo que envolve o BRB e o Master? Qual é o crime desse técnico do Banco Central? Nós brasileiros não podemos permitir o linchamento público desse rapaz. Vai fazer a cariação com o Vocaro? Seu amigo Toffoli. Com tudo combinado com o Vocaro? Morde aqui, ó, para ver se sai leite. Morde. Está de sacanagem. O Brasil não vai aceitar. Nós da oposição não vamos aceitar, pastor Eurico. Nós, senadores, não vamos aceitar, senador Wellington. E falo aqui em nome de todos. A oposição está unida. Se a mídia está unida e precisa se unir para defender a Malu Gaspar, vocês não podem deixar Malu Gaspar virar uma Daniel Silveira. Vocês não podem deixar ela sozinha para que o abutre possa destruí-la. E se depender de nós, da nossa voz. Graças a Deus operaram as minhas pernas, não foi a minha garganta, nem costuraram a minha boca. E nem vão. Esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, ele versa sobre os mais diversos assuntos de um lobista que tem apelido de ministro. De alguém que se acha dono patrão, xerife desse país. Já aprontei, comunico os senhores ao final. Senhores deputados estão já comunicados.
Porque precisa partir dessa casa, de nós, só o apoio, o pedido de impeachment do ministro Toffoli, Dias Toffoli, por todos os crimes cometidos, à luz do dia. Já poderia não estar ali quando deu cabo e fim à Lava Jato. Os bandidos estão na rua e pedindo dinheiro de volta, que foi roubado, confessado por eles mesmos, e os outros que fizeram delação, e os outros que fizeram foram lá, acordo de leniência. Nós estamos sofrendo, é doído, mas nesse momento o nosso sofrimento tem que ser muito menor do que a sede de justiça que nós precisamos ter por esse país. Por isso fica o meu registro, a oposição está unida, todos que aqui não estão, nós estamos representando, porque todos eles estão juntos, todos estamos juntos, e nós não vamos deixar impune aquilo que é o nosso papel. É o Congresso Nacional, é o Senado da República, que tem que responder ao povo e impeachment todos esses que violaram as nossas leis, códigos e enterraram, sepultaram para sempre a nossa Constituição. Eles precisam ser punidos. Bom, muito boa tarde a todos. Agradecemos o trabalho também da imprensa aqui presente, todos aqueles que estão fazendo as transmissões e que em breve também farão seus questionamentos. Quero aqui saudar o nosso líder da oposição, Cabo Gilberto, pela iniciativa de suspender o recesso parlamentar da oposição e também daqueles que puderam vir e mesmo os que não estão conosco aqui, mas que têm, junto com a gente, trabalhado nas duas frentes que estão sendo propostas com mais urgência nesse momento. A instalação de uma CPMI do Banco Master, está aqui o Carlos Jordi, com quem eu tive a honra também de ombrear na liderança da oposição no primeiro ano dos nossos trabalhos aqui no Congresso Nacional, e o impeachment de Alexandre de Moraes. Acho importante mencionarmos essas duas frentes que congregam senadores e deputados de vários partidos políticos, não só do PL e do Novo, que são os partidos da oposição, e mais do que isso, faz um apelo à população brasileira para que se engaje neste momento crucial da nossa nação, para que cessem os abusos de autoridade, cessem todas as ilegalidades e as inconstitucionalidades. Senador Magno Malta, em seu nome também o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Congresso Nacional, no Senado da República, aliás, que tem feito um trabalho exemplar liderando o nosso time na CPMI do INSS, que é preciso sempre lembrar, revelou uma mesada de R$300 mil para o filho do presidente Lula, e também esse tema será mais aprofundadamente investigado ao longo do ano que vem. Junto com o senador Rogério Marinho, estamos fazendo um trabalho de denúncia há muito tempo. E nós percebemos aqueles que achavam que o arbítrio era só para um lado, e realmente tem atingido a direita sobremaneira nesses últimos anos. Mas ele atinge, na verdade, muito mais quem incomoda aqueles que se acham os donos do poder. O inquérito das fake news, é preciso lembrar, não foi iniciado como mera arma de perseguição política, apesar de estar sendo utilizado, sobretudo para isso. Foi criado para encobrir aquilo que o ministro Toffoli dizia ser mentira, que era uma matéria jornalística, dizendo que um famoso delator de nome Marcelo Odebrecht considerava o ministro, nas suas planilhas de propina, como o amigo do meu pai. Assim começou o inquérito das fake news e assim começaram os abusos e os arbítrios que perseguem brasileiros até hoje. Infelizmente, em muitos casos, como bem foi dito aqui já, com o olhar complacente ou até mesmo com a torcida daqueles que deveriam ajudar a combater tais arbítrios. Agora chegamos ao momento em que, mais uma vez, o poder do Supremo Tribunal Federal, ilimitado, sem fiscalização, tenta ser utilizado para encobrir outro grande escândalo nessa nação, envolvendo o Banco Master. Dias Toffoli vai fazer uma acariação amanhã,
amanhã, durante o recesso, entre técnico do Banco Central e Banco Master. Veja-se o tamanho do absurdo, um banco que contrata a esposa de um ministro por 129 milhões de reais, não para oferecer serviços jurídicos, isso agora está claro, mas para oferecer lobby, ou melhor dito, talvez, proteção. E quem atua em nome dessa instituição financeira não é a esposa, segundo revelado por Malu Gaspar, de O Globo e outros jornalistas brasileiros, mas o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. E diferentemente de outros crimes que agora inovou-se, disse que quando tentados já são consumados. O de advocacia administrativa, quando tentado, já é crime. E é por isso que protocolaremos o pedido de impeachment por crime de responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, que já conta com a assinatura de 115 parlamentares entre deputados e senadores. E trabalharemos para instalar a CPMI do Banco Master da mesma forma, deputado Cabo Gilberto, senador Magno Malta, para que esse país, de fato, seja passado a limpo. Até porque se a CPI do abuso de autoridade já estivesse funcionando, deputado Hugo Mota, presidente dessa Câmara dos Deputados, e ela já está pronta para ser instalada, certamente não estaríamos passando por esse momento. Vamos continuar trabalhando em prol do nosso país, contra a corrupção, os abusos e os arbítrios. Parabéns à oposição e a todos os brasileiros engajados conosco. Uma boa tarde. Viva o Brasil!